Olá, que alegria, uma boa tarde, é um prazer poder recebê-lo agora aqui conosco. Que bom que você já está conectado, não é, Tininha? Sim, com certeza. Nós estamos assim bem animados e felizes porque você já está aí, mas queremos fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro, nós estamos começando agora, então dá tempo de você chamar seus amigos, especialmente aqueles que têm filhos, aqueles que querem ter filhos, os avós, né? Os tios, aqueles que ajudam a cuidar das crianças. É muito interessante. Começamos ontem à noite. Foi muito bom o pastor Herto com a Adriane, sua esposa. Quem perdeu, dá para recuperar? Dá para recuperar, com certeza. Dá para assistir. Ficou gravado lá no Adventistas Brasil. Exatamente. Mas eu não fiz o meu segundo pedido. Não? Então faz, Tininha. Segundo pedido. Você anote aí embaixo, escreva aí o que você está achando desse final de semana da família. Diga pra gente de onde você está falando, tá bom? Deixe seu comentário, a sua sugestão, por que não, né? Aliás, ontem a gente leu muitos comentários que vocês enviaram. Foi muito legal. Foi muito interessante. Ontem o Wallace pegou o celular para ver, né, os comentários e tudo, e agradecer até, né? E começou a ler, enquanto isso, né? Eu estava lá me arrumando para dormir. Quando eu olho, o Wallace dormindo com o celular e os comentários aqui, né? Falei, nossa, estava tão cansado. A maratona mal começou ontem. A maratona mal começou ontem à noite. Hoje de manhã nos encontramos no culto do sábado, não é? Pelo Adventista Brasil e pelo Novo Tempo. Só que agora a coisa continua. Começamos agora à tarde. Veja, vai ser muito interessante a nossa tarde. Teremos aqui Dr. Adolfo Soares às 14 horas, agora daqui a pouquinho começando. Doutora Janete, às 15 horas, com o tema de violência doméstica. Tininha, às 16 horas, Darleide, a queridíssima da Novo Tempo. Top, né? Só top, né? Pastor Gilson Brito, às 17h20. E para terminar esse segundo dia, o doutor César Vasconcelos mandou uma mensagem para mim, lindíssima agora há pouquinho, 18h40, tratando sobre as emoções, Tininha. Sim, mas só que continua amanhã, né? Amanhã não é só continua. hoje. Doutora Rosana Alves amanhã e Toninho Tortes também. É verdade. E hoje, né, nós estamos com esse tema maravilhoso aí, que daqui a pouco vocês já vão conhecer melhor, né, o pastor que vai falar. Mas, por isso que a gente está falando, chame as pessoas que têm filhos, que querem ter filhos e outros mais envolvidos, e tios e tudo. Por quê? Porque o tema é tão importante. Falar de filhos, com certeza é importante, né? É desafiador, né? O nosso tema da semana, ou perdão, do final de semana, é Invencíveis com Deus, enfrentando as crises com esperança. E os filhos, não é? São bênçãos, são coisas lindas, mas na jornada, Tininha, é desafiador. Sempre há uma crise, há um desafio. Não é fácil, não é? Muitas vezes. Com certeza, educar filhos é uma arte, que você vai descobrindo dia a dia, né? Você pode planejar, você lê, você se prepara, né? Você vai acertar muito, mas também vai errar muito, né? Por isso chamamos o nosso vizinho, porque o nosso vizinho, a gente conhece ele, está todo dia perto da gente, o pai da Yaya, que é a Yasmin, e da Bela, que é a Isabela, é o doutor Adolfo Soares. Tininha. E esposo da Janete também, né? Também. Doutor Adolfo, que é professor, uma paixão por adolescente, professor de teologia, doutor, um homem muito especial e experiente. Mas o mais importante é que ele é pai de 2 adolescentes, como você já disse, né? E nada melhor do que, além dos títulos que ele já tem, né? E o conhecimento e aprofundamento todo nessa área de educação, ele sabe do que fala, porque ele tem 2 adolescentes e com certeza teve que mudar estratégias ao longo aí da caminhada até elas chegarem na vida aí, uma já começando a vida universitária, a outra terminando aí o ensino médio, né? Então, com certeza, vocês chamem aí as pessoas, porque esse tema, olha, tá muito importante. Doutor Adolfo é um estrategista, é um homem muito especial, até porque temos proximidade como vizinho que somos. Então ele planejou uma coisa interessante, os 7 princípios básicos para educar os filhos. Sim, e é interessante que o pastor Adolfo, a primeira vez que eu o conheci, faz assim, acho que uns 15 anos mais ou menos. Não fala muito desses tempos passados, Tininha. Mais ou menos isso. Mas a primeira palestra que eu vi do pastor Adolfo, ele estava falando sobre o quê? Educação de filhos, porque é a paixão da vida dele, né? Pastor Adolfo, seja muito bem-vindo, Deus o abençoe muito nesse momento e com certeza todos nós iremos ganhar com a sua presença e com a sua palavra. Deus te abençoe, Pastor Adolfo.
Seja muito bem-vindo. E nós ficamos aqui em oração por você, viu, pastor? Que Deus o use. Muito obrigado, pastor Alaci. Obrigado, Tininha. E obrigado você que está chegando para acompanhar esse momento. Ainda é tempo, como a Tininha disse, de você convidar amigos. O tema que foi separado para mim é educação de filhos, e eu dei um título, 7 princípios bíblicos para a educação de filhos. E eu queria já avisar a você que eu não sou um especialista nesta área, eu sou um curioso, sou interessado, sou um pai de família, pai de uma jovem e de uma adolescente, e como todo pai, mãe cristãos, eu sou muito interessado na educação dos filhos, e em casa tenho muitos livros de educação que eu li e eu ainda continuo aprendendo. Mas nessa tarde eu queria trabalhar com você 7 princípios bíblicos a partir de uma narrativa, de uma história que está em Gênesis. Então eu queria que você tomasse a sua Bíblia agora, pode ser? E que você abrisse em Gênesis. E dá tempo de você pegar um caderno, pegar uma caneta para tomar nota de algumas ideias. Quem sabe você pode partilhar essas ideias com algum amigo que é pai de primeira viagem ou mãe de primeira viagem, ou com uma pessoa que está planejando se casar, formar uma família. E você pode tomar nota. Eu vou trabalhar 7 princípios simples, porém eficazes da educação de filhos. No assunto de educação de filhos, ninguém se forma, porque isso é um constante aprendizado. Eu até acho que eu fico muito mais seguro e à vontade falando de temas teológicos, teologia da salvação, doutrina do sábado, sabe, esses temas assim, cristologia, porque é mais uma teoria, na verdade. Quando se fala de educação de filhos, nós entramos num campo específico onde nós cometemos acertos, cometemos erros e onde a vida nos julga a partir do próprio resultado do processo educacional. Mas eu aceitei o desafio do pastor Alas e da Tininha e eu quero partilhar com vocês. Eu refleti, me preparei e eu quero então agora partilhar com vocês 7 princípios bíblicos da educação de filhos aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Certamente você já leu esse capítulo e aqui na minha Bíblia eu vou usar a Nova Almeida Atualizada, até um título, Deus põe Abraão à prova. E certamente você já estudou esse capítulo que fala do sacrifício ou do quase sacrifício de Isaac. Mas eu quero olhar agora da perspectiva da educação de filhos. E ao ler esse capítulo de maneira reflexiva, de maneira detida, orando, pensando no desafio de ser pai, de ser mãe, eu encontrei 7 princípios muito interessantes que me parece são princípios atemporais. Valem para todas as épocas e em todos os lugares. Tá bom? Então você já está com a sua Bíblia em mãos? Gênesis capítulo 22, e eu quero ler agora o primeiro princípio, e está no verso 2, diz assim, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, a quem você ama. Sabe qual é o primeiro princípio da educação de filhos? Os pais e as mães devem amar os seus filhos. Isso é básico, mas isso é bíblico. Os pais e as mães devem amar seus filhos. Isso significa, sabe o quê? Significa que a paternidade e a maternidade é algo para ser levado a sério. É algo muito importante. Não pode ser uma coisa irrelevante ou feita de uma maneira superficial e irresponsável. Por uma razão muito simples. Nós, pais e mães, somos a figura de Deus em nosso lar. Ser pai, ser mãe é coisa séria. É muito mais séria, eu vou dizer aqui de maneira categórica, é muito mais ser pai e mãe é muito mais sério do que ser um bom profissional. Ser pai e mãe é muito mais sério, inclusive do que trabalhar para Deus, como ministro, como pastor, como obreiro. Sabe por quê? Porque é muito provável que quando Jesus Cristo voltar, Ele não nos pergunte que tipo de funcionário, de profissional nós fomos, mas Ele vai nos perguntar, Adolfo, Janete, Roberto, Cristina, onde estão os filhos que eu lhe dei? É por isso que devemos levar a sério a paternidade e a maternidade. Talvez você esteja se perguntando, mas o que significa amar os filhos? Significa cuidar das necessidades deles,
significa atendê-los da perspectiva emocional, significa atendê-los da perspectiva física, da perspectiva social, cognitiva e espiritual. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6,4 o seguinte: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Que alguns pais, porque não amam seus filhos, ficam provocando seus filhos a ira. O que é provocar o filho a ira? De algumas maneiras nós provocamos nossos filhos a ira. Por exemplo, com um tratamento abusivo. A Janete daqui a pouco vai falar sobre violência doméstica, vai aprofundar esse tema. Às vezes nós provocamos nossos filhos através de um tratamento abusivo, de um tratamento descuidado, de um tratamento que ignora as necessidades e as particularidades dos filhos. Infelizmente, queridos pais, muitas vezes nós cometemos erros e nem sempre estamos dispostos a reconhecer os nossos erros. E alguns dos erros que nós conhecemos podem ser agressão, por exemplo. Agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, agressão religiosa. Às vezes cometemos o erro da superproteção, ou às vezes o erro, no outro extremo, que é o erro da negligência. E quando nós cometemos esses erros, causamos graves problemas aos nossos filhos e filhas. E, de forma direta, estamos deixando de amá-los da maneira como nós deveríamos. Por isso, quando Deus disse para Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, Ele está dizendo para você e para mim, hoje, cidadãos do século XXI, está dizendo, ame o seu filho, exerça a sua paternidade e maternidade da melhor maneira possível. Muito bem, vamos para o princípio número 2. O princípio número 2 está no mesmo verso 2. Eu vou ler de novo, enfatizando outra frase. Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Vá à terra de Moriá. Sabe que a terra de Moriá evocava para o povo de Deus uma extraordinária e rica experiência espiritual. A terra de Moriá evocava uma história espiritual muito especial. E aqui está então o segundo princípio bíblico da educação de filhos a partir de Gênesis 22. Os pais e as mães devem educar espiritualmente seus filhos. A educação que nós damos aos nossos meninos e meninas não pode ser apenas a escolaridade, o letramento, a alfabetização ou o rumo vocacional. Isso é muito importante, mas não é suficiente. Pais e mães que amam seus filhos devem dar a eles uma educação espiritual correta. Isso me leva a afirmar o seguinte: você pai, você mãe, eu que sou pai, precisamos conduzir nossos filhos no bom caminho espiritual. E a educação religiosa, a educação espiritual, deve ser tanto teórica quanto prática. O que significa dizer que a educação espiritual tem que ser tanto teórica quanto prática? Teórica porque precisamos falar das coisas espirituais corretas. Os nossos filhos precisam ouvir o discurso da religião, ouvir as histórias bíblicas, ouvir os ensinamentos éticos da palavra de Deus, ouvir aquilo que é correto, ouvir aquilo que não é correto, ouvir o que Deus espera deles, ouvir o que Deus não espera deles. Essa teoria falar. Mas juntamente com o ouvir, os nossos meninos e meninas precisam ver os princípios espirituais sendo aplicados em nosso lar. É muito mais fácil falar da teoria da religião, da espiritualidade. E é muito mais difícil ver ou praticar a vida espiritual que Deus gostaria que nós praticássemos. É fácil falar, leia sua Bíblia. Leia a sua lição de escola sabatina, faça isto, faça aquilo, ore, dedique um tempo mais para ficar a sós com Deus. É fácil falar isso. Agora, uma criança que não vê os seus pais fazendo isso, praticando uma vida espiritual, como é que ela vai aprender? Só ouvindo? Não. A fase do discurso é importante, mas chega o momento em que os filhos precisam ver os seus pais vivendo a verdadeira religião, fazendo culto, orando, lendo a Bíblia,
fazendo atividades missionárias. Por isso, nós, pais e mães, somos responsáveis por mostrar aos nossos filhos e por falar aos nossos filhos sobre a vida espiritual correta. Nesse sentido, eu queria também trabalhar o seguinte conceito com vocês. Nós, pais, precisamos compartilhar com os nossos filhos a nossa própria experiência espiritual. Claro, não precisamos ficar contando apenas a história dos outros. Às vezes, quando os nossos filhos estão com algum dilema espiritual ou com alguma necessidade de orientação espiritual, é importante que você, mãe, conte à sua menina como é que você, quando garota, ou mesmo quando adulta, resolveu ou lidou com esse tema espiritual. Você, pai, quando o seu filho está tendo dificuldade de compreender alguma questão espiritual, é importante que você diga a ele, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também enfrentei essa situação e Deus me orientou a fazer isto e eu, de fato, fiz aquilo e foi muito bom. É muito bom quando os filhos escutam da voz dos seus pais, que não são perfeitos, que não são completamente maduros na perspectiva espiritual, mas que estão na caminhada e são mais maduros que os meninos e meninas, que os nossos filhos. É bom quando nossos filhos ouvem da nossa própria experiência como é que se lida com as questões espirituais. Por isso que a figura do pai e a figura da mãe é muito importante, porque os nossos filhos enfrentam dilemas que muitas vezes eles não têm, para os quais muitas vezes eles não têm maturidade para enfrentar. É aqui que entra em cena a figura do pai e da mãe mais experientes. Com carinho, com convicção, os pais podem mostrar aos filhos como superar os diversos dilemas. Vamos ao terceiro princípio, está no verso 2 também ainda. Continuando o verso 2, né? Vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Isaque estava acostumado a ver o seu pai oferecendo sacrifícios. Isaque estava acostumado a ver o seu pai e com ele participar de momentos de comunhão com Deus. E aqui vem um terceiro princípio. Sabe qual que é? Pais e filhos devem adorar juntos. Pais e filhos devem adorar juntos. Buscar a Deus é algo especial no processo da caminhada, no processo educacional. Mas eu quero falar aqui, no tema da adoração, eu quero entrar num tema que eu acho que é um dilema de muitos pais e de muitos filhos, que é o seguinte: a busca da identidade do jovem não pode evitar as questões de fé, as dúvidas espirituais, os dilemas espirituais. Da mesma forma que os filhos experimentam novos estilos de roupa, ou às vezes novos estilos de vida, eles passam a questionar a religião, eles passam a questionar a fé, eles passam a questionar aquilo que antes recebiam de uma maneira muito fácil. Um dia eu estava num evento e uma senhora se aproximou e me disse: olha, pastor Adolfo, eu fiquei angustiado essa semana porque o meu menino é uma criança ainda. Eu estava lendo para ela a história de Sansão, ela parou assim: mamãe, para aqui, ó. Eu tenho uma pergunta para você. Como eu sei que a história de Sansão é verdadeira? A mãe ficou angustiada. Ela falou: eu nunca pensei que meu menino iria questionar. Ele é muito novo para me perguntar se a história de Sansão é verdadeira ou não. Mas sabe o que acontece? À medida que há o desenvolvimento cognitivo, os nossos filhos também têm esses dilemas. Um tempo atrás, um garoto de 15 anos, ele me procurou e disse: pastor Adolfo, essa noite não consegui dormir. Falei: o que aconteceu? Eu estava ali na minha cama e de repente começou a vir um pensamento na minha cabeça, e o pensamento é o seguinte: será que Deus existe? Será que Deus existe? E eu fiquei assim, com um sentimento de culpa, porque eu sou de um lar cristão, eu aprendi a vida inteira que Deus existe, que Deus me ama, que anjos existem, e eu lá agora com 15 anos, eu duvidando da existência de Deus. Eu disse para ele: fica tranquilo, seja bem-vindo ao mundo das pessoas que sabem pensar, que se questionam. Não é errado você levantar questionamentos. Errado pode ser o que você vai fazer com esses questionamentos. Então busque uma resposta correta. Converse com seus pais, converse com as pessoas que você confia, nas quais você confia, e encontre uma boa resposta às suas dúvidas. Não fuja delas.
Então, a dúvida, querido pai, querida mãe, talvez você esteja em casa com um adolescente ou uma adolescente que está questionando Deus, questionando a religião, questionando a fé, questionando a doutrina. Não ataque. Ouça. Sabe por quê? Porque as dúvidas espirituais, elas surgem assim como a criança, o juvenil, o adolescente se desenvolve da perspectiva cognitiva. Por que elas surgem? Porque com o desenvolvimento cognitivo surgem novas percepções cognitivas. E isso leva o menino ou a menina a expandir a sua compreensão. Além disso, muitas vezes as dúvidas surgem por falta de exemplos. Os adolescentes, os jovens, os juvenis olham ao seu redor e não veem bons exemplos nos adultos. Então eles começam a se questionar. Será que isso que estão dizendo é verdade mesmo? Porque eles não estão vivendo. Além disso, às vezes os nossos meninos e meninas podem viver experiências desagradáveis na igreja. Isso pode suscitar dúvidas. Então, converse, escute, mostre como Deus nos ajuda emocionalmente, mostre como Deus nos ajuda psicologicamente, mostre como Deus nos ajuda cognitivamente e mostre como a religião como um todo também nos faz pessoas éticas e pessoas morais muito melhores. Tá bom? Vamos para o próximo princípio? O próximo princípio está no verso 6 e no verso 8. Diz assim, ó. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, diz no verso 6. E no verso 8, no finalzinho, a última linha diz assim, e os dois seguiam juntos. Eu gostei demais dessa frase. Os dois caminhavam juntos, verso 6, e os dois seguiam juntos, verso 8. E aqui eu quero abordar rapidamente o quarto princípio bíblico para a educação de filhos. E o princípio bíblico é o seguinte: pais e mães devem conviver com seus filhos, porque aqui caminhar, né, ou seguir juntos, significa conviver, significa relacionar-se. A melhor maneira de mostrar aos filhos que são importantes é dedicar tempo a eles. A melhor maneira de mostrar aos filhos que eles são especiais, que eles são amados, é dedicar tempo a eles. Tempo em quantidade e tempo de qualidade. Com o tempo em qualidade, nós dizemos aos nossos filhos, vocês são importantes e por isso eu lhes dou o melhor do meu tempo. E com tempo em quantidade, a gente diz aos filhos, vocês são tão importantes que por isso estou disposto a dar todo o tempo que vocês precisarem. O que vocês querem fazer? E aí, pai e mãe precisam de passar tempo com os filhos, em qualidade, em quantidade. Para quê? Para jogar bola, para jogar conversa fora, para dar boas gargalhadas, para comer uma pipoca, para assistir um bom filme, para andar de bike, para ir pescar, para ir nadar. Sabe por quê? Porque é nos momentos da informalidade que os nossos meninos e meninas cultivam os bons valores que farão deles homens e mulheres de bem na igreja e na sociedade. É no convívio que as famílias constroem a história delas. O que nós vamos contar depois quando crescermos? O que nossos filhos contarão depois que ficarem adultos? Vão contar do quê? Das coisas que ganharam? Dos presentes que receberam? Das roupas que vestiram? Não. Eles vão falar dos momentos em família, dos passeios que foram realizados, das horas de conversa jogada fora. Por isso, gastemos tempo. O quarto princípio é convivamos com os nossos filhos. Pois é, pastor, está complicado, os tempos, os trabalhos. Pois é, às vezes o trabalho nos consome tanto. Especialmente os nossos meninos, quando são menores, eles precisam da nossa presença. Presença do pai e presença da mãe, dos dois. Não é só da mãe não, é da mãe e do pai. E eu vejo muitas famílias com crianças pequenas que o pai fica o dia inteiro fora. E vem à noite, os filhos já estão dormindo. Você precisa repensar isso que você está fazendo. O arrependimento, ele virá depois. Passemos tempo, convivamos com os nossos filhos. Quarto princípio. Quinto princípio educacional, princípio bíblico para a educação de filhos, verso 7. Isaque rompeu o silêncio, disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou. Verso 8. Abraão respondeu. Olha só. Isaque pergunta,
Abraão responde, e aqui vem então o quinto princípio bíblico para a educação de filhos. Pais e mães devem dialogar com seus filhos. Sabe que uma das perguntas mais importantes que um filho ou uma filha pode fazer aos seus pais, sabe qual é? Sabe qual é uma das perguntas mais importantes que um filho pode fazer ao seu pai e à sua mãe? É a seguinte: pai, mãe, podemos conversar? E como é bom quando, diante de uma pergunta assim, pai e mãe podem responder: claro, filho, claro, filha, podemos conversar. Dedicar tempo ao diálogo com os nossos meninos é uma das coisas mais importantes que nós pais podemos fazer, porque a comunicação é prioridade fundamental numa família. Agora você pode perguntar, e como é que eu faço para dialogar com os filhos? Bom, esse é um assunto extenso e eu quero aqui apenas dar 2 orientações sobre diálogo com os nossos filhos. A primeira é, demonstre interesse no diálogo. Escute com atenção. Acompanhe. Envolva-se, inclusive corporalmente, com gestos, no diálogo que você está tendo com seus filhos. Acompanhe com atenção, ouça com atenção. Se necessário, encare nos olhos dele ou dela com atenção. Segunda orientação no diálogo com os nossos filhos, em vez de críticas, faça perguntas. Eu já te falei, mas eu te disse que não era assim. Isso não ajuda no diálogo. Talvez você possa dizer, é mesmo? E o que você fez? É sério que isso aconteceu na escola? Mas qual foi a sua reação? O que você viu? Então, faça perguntas. Lembre-se, essa é uma conversa, é um diálogo, não é um interrogatório. É um diálogo, não é um interrogatório. E no interrogatório, no diálogo, a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente diz, e qual foi a sua reação? E o que você fez depois? Filho, como é que você se sentiu? Essas perguntas permitem que o diálogo se torne mais profundo e mais confiável. Agora lembre o seguinte, num diálogo com os nossos filhos, devemos demonstrar confiança, precisamos ser francos e honestos, mas muito cuidadosos com as palavras. Em terceiro lugar, precisamos ser bem-humorados. Não tem coisa mais chata que um pai carrancudo, que uma mãe que não sabe rir de uma boa piada. É ruim para um garoto, especialmente o juvenil adolescente, que vem à vida de uma perspectiva bem animada. E em quarto lugar, sejamos perdoadores. Sempre vamos precisar, nós mesmos, de perdão. Então, concedamos o perdão também aos nossos meninos e meninas. Conceder perdão é uma boa estratégia para recomeçar bem. Vamos para o próximo princípio, princípio número 6, porque o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu tenho 7 minutos aqui. O sexto princípio está no verso 9. Olha aqui, ó. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Olha que interessante. Este foi um momento de extremo sofrimento. Imagina! O pai iria sacrificar seu filho do coração. Você acha que isso é uma coisa fácil? Isso é coisa muito complicada. Então, esse momento envolveu o sacrifício. Acontece que Isaque se envolveu nesse sacrifício. Isaque participou desse sacrifício. E aqui vem, então, o sexto princípio bíblico da educação de filhos, que é o seguinte: pais, mães e filhos devem partilhar juntos os sacrifícios da vida. Pais, mães e filhos devem partilhar juntos os sacrifícios da vida. Todas as famílias passam por momentos ruins, por momentos de aperto financeiro, por momento de dor pela perda de alguém, por momento de angústia porque alguém está doente, por momento de angústia porque o pai perdeu o emprego, ou porque o pai vai perder o emprego, ou porque recebeu uma notícia ruim em relação à sua saúde. Todas as famílias, não tem uma família só que não passe por isso. Às vezes os pais acham que devem poupar seus filhos do sofrimento. Não tem coisa mais deseducativa do que negar aos filhos a participação nos momentos de sacrifício. O sofrimento, queridos pais e mães, o sofrimento faz parte do processo de amadurecimento. E eu gostaria aqui de entrar num tema que é o seguinte:
que é, eu acho que muitos pais, pelo que eu vejo por aí, passam por isso. Negar coisas. Às vezes os pais são tão bonzinhos, ou eles acham que são bonzinhos, que dão tudo aos filhos, tudo que os filhos precisam. E não são capazes de negar uma coisa sequer. Às vezes tiram da própria roupa deles, da própria comida, para dar as coisas, o objeto, o instrumento, o tênis, a camiseta, o smartphone que o filho quer. Pagam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, porque assim o filho vai ficar feliz. Aí negam ao filho o sofrimento. Eu queria dizer para você o seguinte, que negar as coisas é bom, sabia? Por quê? Porque negar permite ou ajuda no cultivo do senso de gratidão. Quando uma criança tem tudo que quer, tudo que gostaria, tudo que sonha, tudo que pensa, ela não aprende a agradecer, porque tem tudo. Ela faz assim e as coisas aparecem. Mas quando os pais negam aos filhos algumas coisas, no processo educacional, o filho olha para a coisa que tem, que é mais simples, e ele aprende a agradecer, porque pelo menos tem isso. Uma outra razão pela qual negar é importante no processo educacional é que negar as coisas desenvolve paciência. Na vida, você, pai e mãe, sabe que nem sempre temos aquilo que gostaríamos. E muitas vezes esperamos anos para obter aquele objeto ou aquele bem que a gente gostaria de ter, mas que demoraram anos, décadas para conseguir. Acontece que muitos pais não querem que seus filhos passem por esse processo de amadurecimento e dão para ele rapidamente aquilo que ele pede. E assim fazendo, negam ao filho o desenvolvimento da paciência, do esperar o momento certo para ter as coisas. E em terceiro lugar, negar as coisas ajuda a combater o orgulho, porque uma criança, um filho que tem tudo o que sonha, piscou, o pai já está comprando, piscou, a mãe já está conseguindo, ele fica orgulhoso, ele fica arrogante, ele fica petulante, e diante dos outros meninos e meninas que não têm, mas eu tenho, eu posso, o meu é melhor que o seu. Então, negar as coisas ajuda para que os nossos meninos e meninas não sejam arrogantes, não sejam petulantes e não sejam orgulhosos. E bom, eu vou agora para o último princípio, com isso já vou encerrando, verso 12, sétimo princípio bíblico, aqui em Gênesis 22 para a educação de filhos. Verso 12 diz assim: não estendas a mão sobre o menino e não faças nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. E olha aqui, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse texto diz que Abraão entregou Isaque a Deus sem reservas, sem limites. E essa entrega foi tão decidida, mas foi tão decidida e foi tão assim clara da parte de Isaque, de Abraão, que o anjo teve que bradar 2 vezes forte, dizendo: não faça, não sacrifique, porque Abraão estava disposto a ir até o fim em fidelidade a Deus. Aqui está o nosso sétimo princípio, que é o seguinte: pais devem consagrar totalmente seus filhos a Deus. Eu vou dizer para você uma frase que não é apenas uma frase, mas deve ser um estilo de vida para nós. Os nossos filhos nunca são tão nossos como quando os entregamos totalmente a Deus. Eu vou repetir. Os nossos filhos nunca são tão nossos como quando os entregamos totalmente a Deus. Você quer ter o seu filho para sempre? Entregue-o a Deus. Você quer ter seu filho na eternidade? Entregue-o a Deus. Consagre-o a Deus todos os dias, todas as manhãs, todo final de noite. Consagre-o, reconsagre-o e diga a ele: você é de Deus. Deus me emprestou você para me ensinar algumas coisas. Você é uma dádiva de Deus, você é um presente de Deus. É por isso que eu cuido de você, é por isso que eu amo você, porque você é um presente emprestado para mim e eu quero lidar com você da melhor maneira que eu puder. Bom, 7 princípios bíblicos para a educação de filhos. Vou repeti-los agora aqui. Você que perdeu alguns deles, vai lá, toma nota. 1. Os pais e mães devem amar seus filhos. 2. Pais devem educar espiritualmente seus filhos. 3. Os pais e as mães devem adorar junto com os filhos. 4. Pais e filhos devem conviver. 5.
Pais e mães devem dialogar com seus filhos. 6. Pais e filhos devem partilhar juntos dos sacrifícios da vida. E 7. Pais devem consagrar totalmente seus filhos a Deus. Querido pai, querida mãe, você que me acompanhou nesta breve reflexão sobre educação, perspectiva bíblica, educação de filhos, eu queria terminar dizendo para você, os nossos meninos, Deus deu os nossos filhos a nós para que nós os cuidássemos para Ele. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos ceder a ninguém, nem ao pastor da igreja, nem ao diretor do Clube dos Desbravadores, nem ao professor de Bíblia, a ninguém. Essa é uma responsabilidade sua, minha. Que Deus nos ajude a que sejamos fiéis. Amém. Nossa, que coisa fantástica. Eu falei para vocês, o meu vizinho, nosso vizinho Netinha, ele é top, ele conhece, ele sabe o que ele está ensinando para a gente. Pastor Adolfo, muito grata pelos seus conselhos, por esses 7 princípios maravilhosos. E 2 deles eu gostaria de destacar. Então, Um deles destaca pra é o pai e a mãe devem ser exemplos, né? Porque não adianta você só falar para fazer e cobrar da criança, sendo que você mesmo não faz, né? Então a criança aprende mais pelo que ele vê o pai e mãe fazendo, né? E um outro detalhe é que eles devem fazer coisas juntas. Isso é muito interessante, fazer coisas juntos, porque às vezes não é só você cobrar, exigir as coisas, tem que ter regras, tem que ter horário, óbvio, né? Mas a hora que você para conversar, né? Coisas assim que não são coisas, regras e coisas, cobranças, né? Mas brincar juntos. Eu vejo às vezes o pastor Adolfo, a Janete e as meninas, né? Saem para antes, né? Da quarentena, né? Podiam ir no parque, faziam um piquenique, eles convidam, né? Os amigos e tudo, vão juntos, fazem coisas juntos, andam de bicicletas. Isso é muito importante e cria uma liga, uma cola, né? E se você aí está gostando, já gostou dessa palestra aí do pastor Adolfo, escreva aí seu comentário, diga se você gostou e diga algum conselho também se você tem para ajudar os pais que estão vendo e estão lendo, né? Partilha com a gente seus comentários, vai ser muito legal para poder enriquecer o nosso conteúdo e a nossa percepção do que está sendo feito nesse final de semana da família, Invencíveis com Deus, enfrentando as crises com esperança. A gente vai parar agora um pouquinho, daqui a pouquinho, mas não, deixa eu só dizer para você o seguinte, ó, 15 horas, já começamos daqui a pouquinho, doutora Janete Soares, com o tema sobre violência doméstica, imperdível. 16 horas, Darleide Alves, apresentadora da Novo Tempo, vai trazer o tema da sexualidade. 17h20, pastor Gilson Brito, orador da Voz da Profecia, com o tema sobre a espiritualidade na família. E 18h40, doutor César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador do programa Claramente, vai trazer como podemos lidar, né, com as emoções em momentos de crise, para poder você avançar e vencer com esperança. Todo o nosso programa de hoje e de amanhã com a doutora Rosana Alves e com o Toninho Tortes, você vai acessar adv.st/Invencíveis com Deus. Lá está toda a programação e horário, compartilha para que as pessoas, seus amigos possam perceber, conhecer, tomar conta e poder participar conosco também. Sim, né? Porque às vezes uma palestra, essa por exemplo de filhos, talvez foi importante para um outro grupo, né? Um grupo grande que todo mundo é filho, na verdade, e tem alguns filhos envolvidos aí de alguma forma nas famílias, né? Mas tem outras palestras que diz muito para determinada pessoa e ela precisa saber disso. Essa, por exemplo, que vai ser sobre a violência doméstica, intrafamiliar, é importantíssimo para todos nós, inclusive para podermos ajudar outras pessoas que passam por alguma dificuldade nesse sentido, né? Esses são grandes desafios que iremos tratar um por um ao longo dessa jornada, dessa maratona da família. Agora, uma coisa interessante, perceberam, doutor Adolfo, pastor Adolfo, ele usou Gênesis 22 para extrair lições lindas para a educação dos filhos. A Bíblia é cheinha, completamente, de princípios para uma vida saudável para esse mundo e para a eternidade. Então, você quer aprender mais? Tranquilo, então você acessa adv.st/estudo bíblico. E aí você vai poder ter acesso a uma infinidade de estudos e temas que vão ajudar você e a sua família a enfrentar qualquer tipo de crise. Então, vocês estão percebendo que cada uma das palestras
são crises que acontecem nas famílias, né? Pequenas, grandes, e você aí pode estar passando por uma dessas crises ou por muitas delas, né? Então nós estamos tratando cada um desses problemas, né? Às vezes de uma forma um pouco mais geral, mas abordando todos eles praticamente, né? De coisas que acontecem no entorno da família, dentro da família, intrafamiliar, e como enfrentar essas crises, então, com esperança. Há esperança, sabe por quê? Porque em Deus nós somos Invencíveis. invencíveis, Ó, né? às 15 horas, já, a doutora Janete vem com esse tema maravilhoso. Aproveita esse tempinho para chamar os seus amigos para compartilhar o link, o site Adventistas Brasil, no YouTube ou no Facebook. Daqui a pouco a gente volta, nos encontramos já, né, Tininha? Sim, e nós ficamos aqui na torcida, viu? Comente aí, aproveita esses minutinhos que tem aí antes da outra palestra e comenta aí o que você está achando, tá bom? Um abraço aí, até daqui a pouco. Um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau. 15 horas. 15 horas.
Olá, já estamos de volta, viu? Foi rapidinho. E eu estava aqui lendo alguns comentários que vocês postaram e eles estão agradecendo porque tem um tempinho, viu? Eu não sabia que esse tempo ia ser tão bom. Quem faz ao vivo, Tininha, ao vivo é assim, a gente fica correndo para todo canto para deixar tudo em ordem para vocês acompanharem o melhor da programação. Eles estão agradecendo porque eles podem levantar, alongar um pouco, tomar uma água, um suco, né? Compartilhar o link, chamar os amigos, é isso aí. Mas tem umas mensagens aqui interessantes, viu? Tininha? Que a gente está gostando bastante. Continuem postando aí, viu? Porque a gente vai acompanhando. Fico muito feliz, radiante, quando minhas filhas dizem às amigas: temos muitos amigos, porém, minha melhor amiga é minha mãe. Poxa, isso é fantástico. Ó, uma fala de uma mãe aqui, família, hein? não é? É da Miriam Santos. Miriam, você não falou de onde você é, depois coloca aqui para nós, tá bom? Mas tem gente acompanhando aqui de muitos lugares desse Brasil, fora do Brasil. Que maravilha. Tem uma aqui dizendo assim: boa tarde, obrigada pelo intervalo, mas nós estamos aqui ligadinho e compartilhando. Rubenildo Souza deu uma boa tarde aqui para nós. Gersino Ângelo, de Franco da Rocha, São Paulo, está acompanhando. Deus seja louvado, ele disse. Um abraço, viu, Gersino, para você. Juliana Gonçalves, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Muitas pessoas aqui colocando comentário, falando assim, ó, até ajudando a gente aí, ó. Palestra de primeira grandeza. Estou na espera do 3º episódio, ó, João Diego Afonso. Não falou de onde você é, Diego? Fala aí para nós. Pessoal aí do Ceará, Wittenberg Monteiro, estamos ligados aqui da cidade de Amontada, estado do Ceará, IAGE Avenida. Um abraço aí para você, Wittenberg. E assim vamos indo. E tem uma pergunta aqui, que eles estão fazendo aqui, deixa eu ver. Sim, assistindo de Uberlândia, Minas Gerais, Ceará, Bahia. A Vitória Gomes aqui mandou um abraço. Muita gente mandando abraço e colocando comentário da palestra do pastor Adolfo. Mas tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Faz a pergunta, Tininha, que eu quero responder. Será que vocês não prestaram atenção? Onde eu posso saber da programação? Que o que vai acontecer de hoje até amanhã? Então, veja. E também aonde meus amigos podem assistir. Fala aí para nós. Para assistir, você acessa Adventistas Brasil, Facebook ou YouTube, porque tudo vai ficar gravado para vocês. E para quem está perdido um pouquinho, então você acessa adv.st/Invencíveis com Deus, que é o tema do programa, e lá está toda a programação. Mas eu vou te dar uma palhinha, um spoilerzinho, viu? Agora a doutora Janete Soares, professora da UNB, doutora em psicologia e esposa do pastor Adolfo, né? A UNB, diz aqui a minha amiga aqui, é professora da Universidade de Brasília, aqui onde nós estamos em Brasília, não é? Vai tratar sobre violência doméstica. Aí, quando for 17h20, pastor Gilson Brito, orador da Voz da Profecia, da Novo Tempo, vai tratar sobre espiritualidade. E às 18h40, César Vasconcelos, né? Doutor César Vasconcelos, psiquiatra e apresentador do programa Claramente. Tininha, violência doméstica, qual que é a relevância desse tema para a gente discutir? Nós temos um minutinho para a doutora Janete entrar para dar o seu recado. Rapidinho Tininha. assim? Exatamente. Então, a importância é porque a gente tem que ter o equilíbrio, né? E alguns vão para um lado e outros vão para o outro extremo, como a gente já falou. E a violência dentro de casa só gera coisas ruins, com certeza. Por isso que hoje existem pessoas, com certeza, que acabam agindo dessa forma com seus filhos, com a esposa, ou da esposa com o marido, ou com o idoso, com uma criança, com pessoas geralmente indefesas, né? Porque tiveram lá na infância um modelo assim. Muitas dessas pessoas aconteceu isso, né? E acabam fazendo isso de novo, repetindo esse modelo que eles aprenderam. Você sabe, Tininha, que eu estava lendo esses dias aí, cada um falou uma coisa diferente também, mas que uma fonte da revista Pais e Filhos dizendo que 177% aumentou aí o índice de violência, ou 38%, 43%, mas a doutora Janete vem aí para apresentar o tema. A doutora Janete é psicóloga, doutora em psicologia e é professora da UNB, esposa do doutor Adolfo, mãe da Yaya,
mãe da Bela, a Yasmin e a Isabela, nossa vizinha, e ela não é violenta não, viu? Ela tem muito conteúdo e condição de tratar desse tema conosco. E nós continuamos aqui, ó, olhando os seus recadinhos, que entrou um monte agora, viu? Doutora Janete vai começar falando e nós vamos aqui acompanhando o comentário de vocês e ouvindo a doutora Janete também. Que Deus te acompanhe aí, viu? Doutora Janete, um forte abraço, obrigado por aceitar nosso convite. Agora é com você. Olá, boa tarde. Meu nome é Janete Tonete Soares, como o pastor Wallace aí me apresentou. E eu entendo que eu acabei ficando aí com um assunto, né, pastor Wallace? Provavelmente um dos mais complexos e amplos. É impossível, praticamente impossível em 30 minutos nós abordarmos profundamente este assunto. Mas o objetivo principal aqui é tocar nessa temática que é tão importante dentro do seu lar, dentro do meu lar, e dar uma sequência, dar uma continuidade aí neste assunto que é tão necessário, é tão importante. Bom, eu gostaria de começar falando então aí sobre qual é a importância de nós dialogarmos em pleno sábado à tarde, dialogarmos sobre esse assunto. Primeiro de tudo, nós vamos apresentar algumas estatísticas, porque a necessidade de nós dialogarmos sobre esse assunto, ele tem como base principalmente as estatísticas. No entanto, nós precisamos destacar e ressaltar que no Brasil, muitas das estatísticas relacionadas à violência, e mais especificamente à violência doméstica, ela não tem uma porcentagem, ela é subnotificada. Então, é importante destacar e ressaltar esse aspecto. Bom, vamos começar com uma estatística um pouco mais positiva, e ela é a seguinte: nós tivemos aí no ano de 2019, menos 22% de mortes violentas. Esse é um aspecto positivo, não é mesmo? No entanto, para vocês terem uma ideia, inclusive essa porcentagem de menos 22% de violência agressiva ou de mortes violenta, ela foi a maior queda aí nos últimos 11 anos. Por outro lado, a violência contra a mulher, desde o ano de 2011 até o ano de 2019, pulou de 13% para 37%. Então, a despeito de nós termos aí nessa estatística uma diminuição, que já é uma vitória dentro do contexto doméstico, dentro do contexto familiar, nós não podemos comemorar. Outro aspecto, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, que isso aconteceu em 2006 e que tem como objetivo aí trabalhar um maior rigor e de punição com relação à agressão contra a mulher, e que também trata da questão da agressão da mulher no contexto familiar, o número de denúncias subiu 600%. Então, dentro desse contexto aí que nós estamos analisando, percebamos que a despeito de nós termos uma melhora no nível de violência, de mortes inclusive, dentro do contexto doméstico, dentro do contexto familiar, todas as estatísticas só vêm mostrando aí um índice crescente, um índice maior. Em 2018, nós tivemos aí um triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil. Foram 32 mil crianças abusadas. O mais triste ainda é que 73% desses casos de abuso aí, de exploração sexual, ocorreu na casa da própria vítima, tendo como principais abusadores aí os suspeitos, o próprio pai, o padrasto, tios, avós e vizinhos, ou seja, pessoas muito próximas. Outro dado que é bastante preocupante vem aí da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela ressalta que os episódios de agressão física, psicológica, tortura contra crianças e adolescentes aí, provoca um número significativo de internações dessas crianças. Para nós termos uma ideia, foram 35 mil internações, 855 nos últimos 5 anos, e dessas internações nós tivemos um número de óbitos de crianças e adolescentes de 3.296 óbitos.
Bom, com tudo isso, em outras palavras, nós não podemos ignorar, não é mesmo, caros ouvintes, que esta situação é muito séria, nós precisamos lidar, nós precisamos continuar. Isso aqui é apenas o início de um diálogo que nós estamos tendo. Você pode me perguntar, mas e com relação aí à questão do isolamento social? Então, o índice de violência, de forma geral, com relação ao isolamento social, teve um aumento aí de pelo menos 20%, dependendo do estado, esse aumento, essa porcentagem aí é ainda maior. Então, está aí um dos principais objetivos do porquê nós estarmos aqui neste momento dialogarmos sobre este assunto. Bem, somado, então, a essa triste realidade aí dos dados, eu ainda diria que a importância de dialogarmos sobre a questão está na própria família. Nós temos a família, que é uma instituição constituída ou construída pelo próprio Deus, com objetivos muito nobres, muitos trabalhos, muitas responsabilidades, há muito o que fazer neste contexto doméstico. Por exemplo, entre os papéis da família está aí de estabelecer bases, fundamentos, estruturas para o resto da vida de cada pessoa. E, consequentemente, essas bases, ou essa base, essa estrutura, vai se estender aí também para a comunidade. É no lar ainda que nós aprendemos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, em quem nós acreditamos, em quem nós devemos acreditar, quem nós devemos adorar, por que devemos adorar. E é no lar que nós vemos aí sendo construída a identidade, o caráter, onde se estabelece modelos, onde podemos aprender principalmente a respeitar as pessoas e entender as limitações que nós temos. Ou seja, quando nós temos aí um comportamento de violência instaurado no próprio lar ou no lar, nós temos uma estrutura diferenciada. Ou seja, é preciso aí, então, focar nesse aspecto, na questão da estrutura da saúde, da questão física, mental, emocional. A violência, quando adentra esse ambiente, ela quebra essa estrutura. E outros aspectos de comportamento precisam ser substituídos. Este momento nobre, essa oportunidade que nós temos ali, que poderíamos estar trabalhando aí com a nossa família. E nós vemos, então, aspectos como insegurança, desconfiança, fuga e assim por diante. Bem, você pode estar perguntando, mas o que exatamente é a violência doméstica? É importante nós destacarmos que há outros contextos ou outros termos como violência intrafamiliar, violência familiar, todos eles estão incluídos a despeito de uma ou outra diferença. Quando nós nos referimos à violência doméstica, é uma agressão física ou psicológica de um membro para outro membro dentro do próprio contexto familiar. E isso por meio tanto de ações quanto de omissões. Isso é muito importante nós entendermos, porque já nós vamos aí tentar identificar quais são esses tipos, quais são a tipologia dessa violência. Dentro desse contexto ainda nós temos outras expressões que as pessoas usam como abuso. O que seria esse abuso? Ele normalmente indica um comportamento inadequado, ou seja, excessivo, por motivos ou por razões intimidatórias. Ou seja, é parte igual desse conceito de violência. Então, quando nós falamos de um contexto de violência, há uma tipologia. A violência em geral, então, que nós vamos chamar aqui ou de violência ou inclusive de abuso, né? Nós temos, em primeiro lugar, a violência doméstica. Desculpa, a violência psicológica. A violência psicológica seria qualquer dano à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento. Ou seja, então qualquer tipo de chantagem, exploração, crítica, hostilidade, isso é violência psicológica. Você pode estar se perguntando, eu acho que eu sou violento, então. É verdade, nós precisamos cuidar com o nosso comportamento, porque de alguma forma nós podemos ser violentos com as nossas atitudes em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos empregados. E sim, o segundo tipo de violência, então, é a sexual. Novamente, aí, qualquer conduta que force a vítima tanto a presenciar quanto manter ou participar de relações sexuais mediante ameaça.
Perceba que quando eu uso esse termo, essa expressão qualquer, nós precisamos estar atentos e orientar os nossos filhos, aos membros da nossa família com relação a isso. Por vezes, o sentar no colo de alguém, de um tio, de uma pessoa desconhecida, nós não temos noção de que esse tipo de violência está sendo cometida, por vezes, na nossa frente. Ok, o terceiro tipo de violência, novamente, é qualquer ato que prejudique a integridade física ou corporal, no caso, a saúde física, que envolve a saúde e a física e corporal. Nós incluímos entre isso os tapas, os murros, os cortes, os empurrões, os beliscões, aquele segurar firme no braço que quando você solta ficou marcado e você começa a ficar preocupado. Então, tudo isso envolve aí a violência física. E, em último lugar, nós temos a negligência. É importante destacar que a negligência é o tipo de violência praticada no lar contra filhos, idosos, pessoas com necessidades especiais. É a violência mais praticada no lar. E o que seria? Seria a omissão de responsabilidade em relação a quem precisa de ajuda. Ou ainda, quando você falha em oferecer o cuidado, a atenção àquelas pessoas que por alguma razão estão indefesas e precisam de atendimento e atenção neste momento. Ok. Então, isso significa que todos nós, com relação aí, quem são, né? Quem comete esses tipos de violência. Então, isso significa que todos nós podemos ser tanto vítimas quanto agressores em diferentes momentos ou circunstâncias da vida. E isso quer dizer que ocorre tanto em classes sociais, em todas as classes sociais, etnias, religiões. Entretanto, queridos amigos, um aspecto é importante nós destacarmos. Há sim aqueles que partem de uma dimensão muito maior de violência. Embora todos esses movimentos, esses comportamentos são violentos, nós não podemos aí colocar todos dentro de um pacote. Não vão apenas privar, não é apenas privar a criança, ou adolescente, ou a mulher de cuidados básicos. Há tipos de violência onde as pessoas agridem e inclusive matam um ao outro. Então, embora todos nós sejamos violentos ou podemos ser agressores e sermos vítimas, há um nível de violência que nós precisamos cuidar provavelmente dos mais simples para que esse nível de violência não seja alcançado, inclusive pelos membros do nosso próprio lar. Mas você pode estar me perguntando aí também, mas Janete, eu sinto que você está se referindo mais à questão da violência à mulher. Mas e a violência em relação ao homem? Bom, eu gostaria de destacar aqui que casos em que a mulher ou que as mulheres maltratam os homens são muito mais raros, não é tão comum quanto o homem maltratar, ou não é apenas o homem que maltrata, mas eu estou me referindo a essas violências onde o homem se destaca aí. No entanto, pelos homens serem mais fortes, né, eles têm mais capacidade de machucar. Mas nós precisamos atentar pelo seguinte, que a mulher geralmente causa muito mais estragos. Isso porque ela usa armas e não apenas as mãos. Então, esse aspecto que nós estamos aqui lidando sobre o que é a violência, quais são os tipos de violência e aí quem são as vítimas normalmente, é importante destacarmos que, de alguma forma, todos podemos ser, entretanto, vítimas ou agressivos, entretanto, há aí as dimensões que é preciso destacar e o porquê de muitas pessoas, inclusive, necessitarem e terem que ser encaminhadas aí para uma instância mais rígida também. Agora, o que leva o ser humano, o que leva uma pessoa a agredir o outro? Muitas vezes é o seu próximo. A psicologia destaca normalmente 3 aspectos ou 3 causas aí que comprometem, que levam o ser humano a agredir o outro. O primeiro deles é o estresse ambiental. As pesquisas mostram aí com psicólogos nos últimos anos que há o chamado comportamento de frustração-agressão. O que é isso? É uma reação de procurar descontar a raiva física ou verbal em alguém. Nesse contexto aí, então, forma-se um looping, que a gente acaba chamando de estágios, onde no primeiro estágio estabelece-se uma tensão, e é quando o estresse cresce,
e técnicas para lidar com essa tensão, ou elas não são suficientes ou elas são ineficientes. Então, no próximo estágio, acaba se explodindo essa violência e que normalmente, se a pessoa não for contida, ela irracionalmente vai agredir. E em terceiro lugar, vai ocorrer o remorso. O que seria esse estágio? É quando o agressor pede desculpas, oferece presente, faz promessas e a vítima normalmente acredita e acaba dando outra chance. Mas, diante de um novo episódio de estresse, esse ciclo ou esses estágios acabam se repetindo novamente. Então, o que leva o ser humano a agredir o outro? Primeiramente, como nós vimos, é o estresse ambiental. Em segundo lugar, é a violência aprendida. Bom, estudos mostram que comportamento agressivo aprendido é passado normalmente de uma geração para outra. Nós temos aqui algumas pesquisas que reforçam o que eu estou dizendo. Por exemplo, pesquisas que falam sobre os maus tratos em relação aos idosos descobriram que 1 em cada 400 crianças e adolescentes sem violência no lar agrediam os pais na vida adulta. Por outro lado, essa mesma pesquisa mostrou que enquanto essa proporção cresce de 1 para cada 2 crianças ou adolescentes que vivem com violência no lar, acabam agredindo os pais na idade ou na vida adulta. Outra pesquisa ainda mostra que crianças que são negligenciadas têm dificuldade de aprender a cuidar dos outros. Quando essas pessoas crescem, então elas tendem a tratar com negligência os próprios filhos. Isso é triste, não é? Então, dentro desse contexto, dessa segunda causa de violência aprendida, nós temos inúmeros outros aspectos, como, por exemplo, os filmes, os materiais pornográficos, os programas violentos. Esses são fontes fortes de aprendizado da violência. Ainda outro aspecto é a presença do modelo familiar. Por vezes a pessoa, um dos cônjuges, vem de um ambiente onde houve muita violência e acaba havendo aí uma naturalização da violência. Se isso não for impedido, esse contexto vai se transformar e vai reproduzir para a próxima geração também. E o terceiro aspecto, a terceira causa do porquê da violência é a insegurança pessoal. Ou seja, pessoas que praticam abusos e agressões geralmente são inseguras, elas são impulsivas, se sentem ameaçadas. E eu tenho certeza que muitas de vocês aí, mulheres que por acaso já passaram, infelizmente, né? Ou que conhecem alguém que já foi violentado de alguma forma, já foi agredida, sabe que há muitos esposos, né? Que infelizmente agridem a mulher, agridem por ciúmes, por posse, por sentir intimidado com ela também. E nesse contexto, então, de insegurança pessoal, nós vamos ver daqui a pouco o que é preciso fazer para trabalhar essa questão. Então, outros aspectos aí que levam a agredir são tensões psicológicas em relação à economia, por exemplo, dado a redução de renda, desemprego, o abuso do álcool, que é o que tem acontecido neste momento, especialmente de isolamento social. Outro aspecto é a luta pelo poder, funções e rotinas sem definições, ou seja, naquele lar ninguém sabe qual é a sua responsabilidade. O terceiro aspecto seria outro aspecto seria o comprometimento físico sem um acompanhamento de alguém e a baixa capacidade de solucionar os conflitos. Bom, esse aspecto então é relacionado aí ao que leva o ser humano a agredir e a molestar o outro. Agora, como que nós podemos, então, prevenir ou, primeiro ainda, identificar pessoas ou traços de violência dentro da nossa família? É importante considerar que cada população tem uma característica própria de como nós identificarmos. Não basta apenas nós falarmos assim, ok, eu estou me sentindo bem, eu creio que está tudo bem dentro da minha família. Não, nós precisamos olhar cada população dentro do nosso lar. Por exemplo, com relação às crianças e adolescentes, nós precisamos observar se há algum aspecto físico, social, emocional ou ainda psicológico que está afetando aquela criança. Então você pode observar se há manchas pelo corpo ou marcas de queimadura, de mordida, se ela está tendo dificuldades para caminhar, manchas de sangue, gravidez psicológica entre os adolescentes,
Outro aspecto, o uso de álcool e drogas, poucas relações de amizades, comportamento agressivo ou ainda timidez, ausência ou atraso na escola e dificuldade de concentração. Ou seja, há inúmeros aspectos que nós pais precisamos ficar de olho e identificar isso no lar. Pode ser que isso não esteja acontecendo dentro do lar, pode ser que esteja acontecendo fora, mas é nossa responsabilidade também. Entre os idosos e pessoas com necessidades especiais que estão no nosso contexto, nós precisamos observar perdas de peso, desnutrição, face abatida, olheiras, evidências de descuido da própria higiene dessa pessoa. Nós precisamos observar aí um vestuário inadequado, sujo e muitas vezes inapropriado para a estação. E ausência ou falta de cuidado, inclusive, com a conservação de prótese. E um aspecto importante é o receio de falar livremente, esperando que o cuidador dessa pessoa responda ou dê as respostas que você está ali perguntando. Agora, e entre os homens e as mulheres, como identificar? Esse é um aspecto que eu diria que é o mais difícil, porque durante o processo do namoro, é um momento que você pode aí identificar se há alguns traços de violência nessa pessoa. Os meus pais costumavam dizer que é importante nós observarmos como esse moço ou como essa moça trata o seu pai e a sua mãe. Sim, esse é um dos aspectos. Mas o que acontece, por exemplo, quando o tempo de namoro foi muito curto, quando não há essa possibilidade? Está aí a dificuldade de nós identificarmos essa prévia, o que aconteceu ou como prevenir isso, né? Mas nós podemos, por exemplo, se você tem aí um namorado, pode estar aí do seu lado assistindo essa programação, você pode ficar observando, por exemplo, você tem medo do temperamento dele? Ele ignora os seus sentimentos? Ele procura te ridicularizar diante da sua família, dos seus amigos? Já te bateu? Já te deu um pontapé? E daí começou pedindo desculpas, por favor. Esse é o looping que nós acabamos de falar. Ele já te empurrou, já te atingiu com alguma coisa? Te forçou a ter relações sexuais? Percebam que há aspectos que nós podemos aí identificar. Agora, como prevenir tudo isso para que não aconteça? De certa forma, nós vamos aí voltar em alguns aspectos, como as causas. Então, para prevenir, nós podemos trabalhar a estabilidade individual e familiar. Isso nós podemos tanto prevenir em nosso lar, quanto nós podemos trabalhar isso em relação à comunidade, a outras instâncias também. O que quer dizer isso, trabalhar sua estabilidade individual e familiar? Seria ajudar essa pessoa a lidar com as exigências da vida. Há momentos, há contexto onde as pressões no casamento, a criação dos filhos, exigem muito. E nós não temos escolas para ensinarmos a sermos bons pais, a sermos bons cônjuges. Então, a sociedade, a comunidade e a igreja, de certa forma, como tem feito agora, pode ajudar muito nesse aspecto. Então, trabalhar a estabilidade individual e familiar. O segundo aspecto, para prevenir essa violência, ensinar ou aprender técnicas interpessoais, entender quem nós somos, sermos os nossos próprios psicólogos, porque nós não podemos ter uma ajuda, um auxílio psicológico todo o tempo. Então, procurar ter uma comunicação mais eficiente, encarar e resolver problemas, não postergar e assim por diante. E o último aspecto é prover ou buscar ajuda social. É importante nós destacarmos aqui que a Bíblia toda enfatiza a ajuda ao peregrino, ao órfão, à viúva, ao pobre, ao desamparado e aos necessitados em geral. Queridas pessoas ou queridos amigos que sofrem violência ou que são os agressores que estão nos assistindo, o perdão de Deus, o amor de Deus é estendido a você também. Se em algum momento você já agrediu, você já ofendeu, você já abusou de alguém, esse perdão é estendido a você também. E de alguma forma nós todos fazemos parte e somos parte dessa sociedade. Então, essa prevenção de buscar ajuda social, nós precisamos estender tanto às vítimas também quanto aos agressores. E vamos lá, com relação aos efeitos dessa violência ou desse abuso. As pesquisas mostram de forma geral, por exemplo, uma das pesquisas de opinião pública que foi feita pelo Los Angeles Times com 2.670 pessoas. Ele mostrou que adultos selecionados por acaso
entre esses que já haviam sofrido de violência, algum tipo de violência, mas com destaque para violência sexual, 98% delas disseram que o maior dano foi emocional e de que aquilo estava constantemente ou em algum momento vinha à tona nas suas emoções. Então, são inúmeros os efeitos aí que nós podemos, eles afetam os nossos sentimentos, eles afetam os nossos pensamentos. Por exemplo, em relação ao sentimento, a pessoa passa a sentir muita raiva, medo, vergonha, culpa, constrangimento. Os seus pensamentos também acabam adquirindo outra estrutura diferente daquela que nós vimos lá no começo, enquanto você poderia estar ajudando essa pessoa a se desenvolver, desenvolvendo o seu talento, o seu potencial. Ela está ali nos seus pensamentos com um conceito baixo de si mesmo. Elas se sentem inadequadas, pouca concentração também existe nessas pessoas. E com relação às ações, os seus comportamentos são afetados. Distúrbios de aprendizagem, dificuldade de relação, dificuldades de aprendizagem num contexto geral e o uso de entorpecentes e álcool. Bom, entre esses aspectos aí, os efeitos, eles também acabam influenciando os conflitos teológicos. Eu acabo questionando quem é Deus, por que Deus deixou acontecer isso? Perceba, querida família, a importância de nós destacarmos esse diálogo, esse assunto, de nós dialogarmos e de alguma forma chamar os nossos queridos familiares para dialogarmos sobre este assunto. O impacto, a desestrutura emocional é muito grande quando esse contexto da agressão, da violência acaba adentrando o nosso lar. E vamos lá agora, indo para o final. Qual é o papel da família e da sociedade diante da violência doméstica? Bom, oferecer atendimento primeiramente urgente a toda a família. Nós precisamos prover tudo que seja necessário para cuidar da vítima, para que a sua vida seja preservada. Nós precisamos sugerir auxílio terapêutico, promover estratégias de prevenção e com relação, eu gostaria de destacar aqui que a igreja tem preparado todo ano uma revista especial intitulada aí Quebrando o Silêncio, que trata de inúmeros assuntos. Nós precisamos também oferecer assistência às famílias. Há casos, porém, onde nós oferecemos programas, estratégias de prevenção, assistência, não é suficiente. O que nós precisamos fazer nesse sentido? Informar as vítimas de que existem recursos como Disque 100, que é qualquer tipo de violência. Nós precisamos também contar que existe outro recurso, o Disque 80, que é central de atendimento aí contra a violência da mulher, o Disque 190. E recentemente nós temos visto aí alguns aplicativos, como Direitos Humanos, Proteja Brasil. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, especialmente nesse contexto de isolamento social aí. E você pode orientar alguém, especialmente aquelas pessoas ou aquelas famílias que você já tentou trabalhar, que você já tentou ajudar. Então, essa pessoa precisa de ajuda, precisa recorrer a outras instâncias para não correr, inclusive, o risco da perda da própria vida. Ok, o que a Bíblia fala sobre a violência doméstica? É importante nós destacarmos que em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia aprova a violência contra crianças, cônjuges, idosos ou abusos de natureza sexual. Pelo contrário, o que a Bíblia procura enfatizar, principalmente no Novo Testamento, é um comportamento não violento. Se você pegar a sua Bíblia e abrir aí, por exemplo, em Colossenses 3,19, você vai ver que os maridos são exortados a amar suas mulheres e não serem rudes com elas. Em Efésios 6,4, os pais são instruídos a não irritar os filhos. Novamente, em Colossenses, os patrões são ensinados a tratar bem os seus empregados. Em Timóteo 5, Tiago 1, nós vemos a importância de cuidarmos e de atentarmos, especialmente para os nossos idosos e outras pessoas de idades que estão no nosso contexto. Queridos amigos, se por acaso, se em algum momento você não conseguiu entender todo esse contexto, grave esse próximo verso que eu vou falar para você. Ele se encontra aí em
no Salmo 127, o verso 1 e 2. Ele diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E um dos comentaristas do Revivados por Sua Palavra, chamado Soares, ele diz o seguinte: a menos que Deus construa a sua e a minha casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Ou ainda, a menos que Deus construa a sua casa, a obra dos pais não passará de um lar frágil. O meu desejo, queridos amigos, queridos irmãos que estão nos assistindo, é que a sua família tenha uma estrutura cuja base, cujo fundamento seja Deus, sejam as orientações de sua palavra. Dessa forma, nós todos seremos vitoriosos como pais, como filhos e, acima de tudo, como família de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Ok? Que coisa maravilhosa, não é? A gente fica emocionado. Eu acompanhei de perto a doutora Janete. Doutora Janete, muito obrigado. Ela começou com 27 páginas de material, buscando o melhor conteúdo para condensar em tão pouco tempo. Por isso, Tininha, esse material o pessoal vai poder buscar em algum outro lugar depois? Como é que funciona? Tudo isso tão bonito assim? Sim, vão poder buscar sim, porque vai ficar gravado lá no Adventistas Brasil. Você pode acessar essa palestra. A doutora Janete colocou muitos dados e é importante ter esses dados. E como teve aqui nos comentários, um ou outro comentou, mas são muitos dados, não dá para a gente gravar. Então, você não precisa gravar, você pode acessar lá no YouTube ou no Facebook Adventistas Brasil e lá você vai poder rever essas palestras e toda a programação desse final de semana também. De fato, a violência doméstica ficou tão empolgada, às vezes, que é uma coisa tão drástica, tão cruel, que assola tanta gente, não é? E eu queria falar com você que passou por isso, que isso não precisa destruir a sua vida, você pode buscar ajuda, deve buscar ajuda. Alguém mencionou aqui, olha, meu esposo sofreu violência doméstica dos pais, do meu sogro, mas ele se tornou o melhor pai do mundo. Olha que coisa interessante, né? O sofrimento que você passou não necessariamente tem que ser agora uma fonte de sofrimento para outro, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para alguém vulnerável que está perto de você, né, Tininha? Sim, e às vezes também você teve uma experiência ruim na infância, mas conseguiu quebrar esse ciclo de alguma forma, né? Então, nós conhecemos, por exemplo, pessoas, como a gente trabalhou em internato, tudo, a gente tinha muito contato com adolescentes, com jovens, e a gente sabia de pessoas que sofreram muito, ou com abuso sexual, ou com violência física, né? De um pai, de uma madrasta, de alguém de casa, de um tio, e a pessoa conseguiu se tornar, hoje, depois de quantos anos? 10 anos, 15 anos, que a pessoa já se formou, hoje é um profissional, tem uma família feliz, ele resolveu pegar tudo aquilo de ruim que aconteceu na vida dele, jogar fora e ser diferente daquilo, um contramodelo do que ele recebeu, né? É claro que a maioria das pessoas precisam de ajuda profissional, não tem como, né? Por isso a gente tem esses projetos que a doutora Janete comentou agora, inclusive um da nossa igreja, né, que é o Quebrando Silêncio, que acontece todo último final de semana de agosto. Isso, último final de semana de agosto, que você pode acompanhar, porque sempre tem promoção desses projetos. Você deve acompanhar, Tininha, deve acompanhar. Sim. Inclusive, nós temos uma ex-aluna nossa lá do NASP, que ela não sabia nada sobre esse assunto, né? E um dia ela sentadinha, nunca tinha entrado na igreja adventista, nada, e um dia ela sentadinha assistindo, uma adolescente de uns 16 anos mais ou menos, assistindo assim, de repente ela falou, nossa, isso está acontecendo comigo, e eu achava que era normal, porque às vezes a criança ela é criada numa redoma para que ninguém conte nada para ela, e algumas crianças acham que aquilo faz parte do carinho, quando é a questão da violência sexual, né, com a criança, e ela cresce sem saber que aquilo não é normal, e ela
através do Quebrando o Silêncio, ela viu que ela estava sendo abusada sexualmente e ela acabou denunciando e resolveu de uma outra forma. Hoje, graças a Deus, é uma pessoa equilibrada, está trabalhando, está formada, superou muita coisa. Tem os traumas, óbvio, né? Coisas que às vezes acompanha mesmo, né? Não tem Quem como, não né? tem, né? Agora, se você já foi dito por alguém, tipo, olha, você abusa, olha, você é muito violento, olha, se você já ouviu isso de algumas pessoas, busque ajuda, sabe? Eu quero falar no seu coração, busque ajuda. Busca o pastor, busca um amigo, busca um psicólogo, um terapeuta, busque ajuda, porque você, ao praticar isso com alguém, você faz sofrer, mas com certeza você também sofre bastante. Então, busque ajuda, não fique aí. Agora o programa Tininha Invencíveis com Deus continua e avança. E nossos comentários aqui, vamos ler um pouquinho só. Tininha, nós rapidinho, temos, não dá tem que ser tempo? dois tweets, porque temos que... Rapidinho. Aqui, ó, todo mundo dando seu comentário, dizendo de onde estão, de Portugal, de Bahia, tem bastante gente, de Manaus, Opa, muita minha gente terra aí lá, da os Manauara. terrinha, né? Então, todo mundo falando aqui de onde estão, muito obrigado, continuem falando. Falem seus comentários. Quando eu tenho um tempinho aqui no intervalo entre uma palestra e outra, a gente também está comentando aqui algumas coisas quando dá tempo, tá bom? Coloque aí seus comentários e vamos deixar também, daqui a pouco, o link da revista Quebrando o Silêncio, que você pode acompanhar desse ano, tá bom? Para você poder acessar esse material. Ó, na sequência, agora nós vamos ter no nosso programa, ainda 16 horas, Darleide Alves sobre sexualidade. Não precisa pôr criançada para fora não, porque eu já ouvi o tema que ela preparou e vai ser muito legal. Sim, sexualidade é diferente de sexo. Exatamente, então, ok? é sexualidade, então tranquilo, tá, gente? A Darleide às 16 horas, 17h20, o pastor Gilson Brito e às 18h40, César Vasconcelos. Ainda hoje, amanhã a gente retoma doutora Rosana Alves e pastor Toninho Tortes. É assim, a maratona de família, Invencíveis com Deus e enfrentando as crises com esperança. Ok? Deus abençoe você que está nos acompanhando. Alguém colocou assim, pastor, olha, essa pergunta me responda. Não tem como responder aqui as perguntas, mas esse material que você nos manda como questionamento nos ajudará a preparar novos temas para novas maratonas que virão por aí, tá bom? Então, Tininha, seria o momento da gente orar com os nossos amigos. Vamos orar com você. Se você toma uma aguinha, compartilha rapidinho e voltamos daqui a pouco com Darleide Alves, tá bom? Vamos orar então. Pai de amor que está no céu, mas também está conosco, onde quer que estejamos nesse momento, qualquer lugar do mundo, conectados. Obrigado pelo teu amor, por pessoas como a doutora Janete, que veio, trouxe esclarecimento, trouxe informação, trouxe orientação. Obrigado, Senhor Jesus. Quem está sofrendo por esse mal, que o Senhor providencie caminhos de libertação, autoridades, pessoas, amigos, família. E aquele que pratica isso, Senhor, toca no seu coração também, que busque caminho de ajuda para abençoar a sua própria vida e dos que estão ao seu redor. Obrigado, porque em Ti somos invencíveis e qualquer crise podemos vencer com esperança pelo Teu amor e cuidado. Agradecemos Tua companhia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Só o nome de quem é responsável pelo projeto? Fala então. A professora Marli Paia, ela é a responsável por esse projeto para toda a América do Sul. Um forte abraço. Voltamos daqui a pouquinho. Nós Tchau, vamos tomar tchau. uma aguinha, já voltamos. Tchau, tchau.